seguidores de cristianismo costumam dizer assim: Jesus Cristo é Deus. Será que é mesmo? Afinal de contas, ele é o Deus dos céus ou é o filho dele? E a palavra Deus? Os judeus messiânicos e os chamados judeus nazarenos costumam dizer Yeshua é Elohim. Seria isso o mesmo que dizer que Jesus é Deus? A palavra Elohim tem o mesmo peso que a palavra Deus? Traduzida é a mesma coisa ou tem diferença? Na língua portuguesa existe a palavra Deus, para referir o sentido da divindade. Na verdade, Deus não é nome de ninguém, é só uma palavra genérica, uma palavra de dicionário, uma palavra da própria língua. Por exemplo, Deus em japonês se fala Kami-sama. Mas quando um japonês diz Kami-sama, ele não está pensando no Deus Yah, o Deus da Bíblia. Ele está pensando em Buda. Deus na língua havaiana é Akua. Mas quando eles dizem Akua, eles estão se referindo a 10 deuses específicos da cultura deles. No principal idioma da Índia, a língua hindi, Deus é Paramesvar. Paramesvar significa Deus, mas é um termo usado para se referir à divindade Shiva ou Brahma, que é a divindade específica da Índia. Então, a palavra Deus não é uma coisa genérica. Ela depende de cada cultura. Por que eu estou citando essas divindades culturais? Eu estou citando para mostrar que a palavra Deus não é e nem nunca foi nome de ninguém. Os ocidentais costumam chamar Yah Tsevaot, o Deus dos exércitos, de Deus e colocam Deus com D maiúsculo, como se fosse o nome dele. Aí a pessoa diz assim: eu só acredito em Deus. Mas Deus não é o nome de ninguém. A palavra Deus não joga todas as mentes em direção a Yah, o Deus de Israel. Ela não direciona todo mundo para o Deus da Bíblia. Dito isso, vamos entrar no esclarecimento. Vamos para dentro do cenário judaico, que é onde toda essa cultura bíblica se origina. Por causa da crescente influência do judaísmo messiânico na religiosidade ocidental, muitas pessoas passaram a usar a palavra Elohim em vez da palavra Deus. Dizem coisas como Yah é o meu Elohim, em vez de dizer Yah é o meu Deus. Ou na hora de usar a expressão, não, eu sou um servo de Deus, a pessoa fala, eu sou um servo de Elohim. E ao mesmo tempo surgem pregadores de judaísmo nazareno dizendo serem representantes da crença messiânica original. E esses costumam dizer, Yeshua é Elohim. Mas espera aí. Se está falando da mesma pessoa, Yeshua é chamado no ocidente de Jesus. Jesus não é Deus. Mas se Jesus não é Deus, por que Yeshua é Elohim? E será que é uma confusão isso? Não há confusão nenhuma. Nós vamos explicar. A palavra hebraica, que hoje é lida como Elohim, é apenas o plural de Eloá. É isso mesmo, Eloá não é nome próprio. Eloá não é nome feminino. Eloá, no hebraico atual, é uma palavra que significa Deus, ou divindade. Elohim é plural de Eloá. Acontece, porém, que a palavra Elohim não tem a mesma conotação da palavra Deus. É diferente. No texto hebraico de Êxodo 7, versículo 1, Yah chama Moisés de Elohim. Eu te coloquei como Elohim sobre Faraó, e Arão será seu profeta. E aí? Moisés era Deus? No tempo dos fariseus, os juízes que tinham que julgar o povo conforme a Torá eram comumente chamados de Elohim. Então, o que é que realmente significa a palavra Elohim? A conotação real da palavra é que Elohim se refere a um ser ou entidade que tem autoridade celestial dada pelo próprio Deus. Elohim se refere a um ser ou entidade que tem autoridade, ele vem com autoridade celestial, e autoridade dada pelo próprio Deus celestial. É por isso que em Gênesis 6, quando a gente vai no texto original, que diz, os filhos de Deus se juntaram com as filhas de humano. Não. No texto original é, os filhos de Elohim se juntaram com as filhas de humano. Os anjos foram chamados nesse texto de filhos de Elohim. Eles desciam à terra na condição de ministros do Deus Yah. Ou seja, eles eram Elohim. Eles eram seres que vinham à terra como representantes de Deus. Eles ministravam a favor daqueles que Deus escolhia.
O autor de Hebreus escreveu dizendo que anjos são espíritos ministradores que existem para agir em favor daqueles que herdam a salvação. Os juízes que julgam pela Torá são Elohim dentro do judaísmo, porque o instrumento jurídico deles é a lei do Deus Criador. Eles não julgam por si mesmos, eles não julgam pela opinião deles, eles julgam pela lei do Deus Criador. E ao invocar a Torá, a lei do Deus Criador, eles estão falando em nome do Deus Criador. Estão julgando mediante a autoridade concedida por Deus. Porque a Torá, a lei do Deus Criador, é que tem a autoridade. E aquele que Deus coloca para julgar por meio da Torá está recebendo a autoridade dele. Você me entende? Sendo assim, Yeshua é Elohim, sim. Porque Yeshua veio ao mundo como representante de Deus. Ele veio ao mundo com a autoridade dada pelo próprio Deus Criador. Yeshua é Elohim, nesse sentido que eu falei? É. Mas Yeshua é Deus, no sentido de ser o Deus Pai? Não. O Yaakov, que chamam de Tiago no Novo Testamento, Yaakov escreveu dizendo: você acredita que Deus é um só? Você faz bem, até os demônios acreditam nisso. Deus é um só. O Deus Pai, Yah, Tzivaot, o Deus dos exércitos, é um só. Deus no sentido genérico é só ele. Mas Elohim, veja bem, no sentido linguístico e cultural do judaísmo, o pensamento judaico em geral, o Deus soberano só existe um, Yah Tzivaot, o Deus Pai. Mas Elohim existem vários. Você está me entendendo? Por definição, Yah Tzivaot, o Deus Criador, também é Elohim. Mas ele não é o único Elohim. Ele também é Elohim. Yah é sim o único El. Essa palavrinha hebraica, El, que a gente encontra nas expressões El Elyon e El Shaddai. A palavra hebraica El, sim, se refere exclusivamente ao Deus Pai. Porque El é no sentido de uma força viva, um poder vivo. Yeshua é Elohim. Falando assim em termos de cultura judaica, Yeshua é Elohim, Moisés era Elohim. Os juízes que julgavam do Sinédrio, julgavam de acordo com a Torá, eles eram Elohim. Mas Yah Tzivaot, Deus Criador, é El. Ele é o único El. Vemos que antigamente Yah se identificava apenas como El. Na nossa Bíblia a gente não percebe porque as traduções generalizam tudo. Mas naquele texto que Jacó dormiu com uma pedra como travesseiro, na nossa Bíblia, Yah chega para ele e diz: eu sou o Senhor, o Deus do teu pai Isaac. Não é isso que está escrito no original. No original, Yah está falando com Jacó o seguinte: eu sou El, o El do teu pai Isaac. El é só ele, o Deus Pai. Culturalmente, Elohim são tantos quantos recebem a autoridade dele para falar em nome dele, agir em nome dele e julgar em nome dele, da lei dele. Mas El é só ele, Deus Pai. Quando Melquisedeque abençoou Abraão, ele disse: tu és bendito de El Elyon. El Elyon é aquela expressão que colocam nas Bíblias em português como Deus Altíssimo. Mas a expressão El Elyon não significa Deus Altíssimo. El Elyon, ao pé da letra, significaria mais ou menos a força suprema, o poder supremo, ou o poder superior, que é o que o nosso Deus é. Ele é o poder superior, poder supremo. E naquele texto, Yeshua pendurado na cruz, no sofrimento, ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani. Ele chama Deus Pai como Eli. O I final, na palavra El, é o modo possessivo na linguagem. Eli significa meu El. Resumindo, linguisticamente falando, Yah não é um Deus. Yah é o El. Ele não é o Deus existente, ele é o El. Nós usamos a palavra Deus de um modo genérico, mas se a gente for juntar tudo com o pensamento judaico, não bate. A palavra Deus existe na nossa língua, mas Deus não é nome de ninguém. E a palavra Deus não traz todos os sentidos de El e de Elohim. E na própria Bíblia encontramos a frase: Yah é maior do que todos os deuses. Êxodo 18:11. Jetro fala para Moisés: realmente reconheço que Yah é maior do que todos os deuses. Mas não existe um Deus só? Como assim maior do que todos os deuses? Porque no texto original ele diz: Yah é maior do que todos os Elohim. E como eu já disse para você, do ponto de vista da linguagem e do pensamento do judaísmo, Elohim existem vários.
A palavra Elohim é usada para se referir a todas as autoridades que Deus constitui. Todos os deuses culturais são referidos pela palavra Elohim. Yeshua não é um Elo, ele é um Elohim. Só Yahtzvaot, Deus Criador, é um Elo. É o Elo, o único. Você entendeu agora o sentido de Elohim? Se você não entendeu, você pode ouvir essa explanação de novo. A internet facilita isso.